Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Irmãos, pergunta rápida aqui. Quem detém o anticristo de ser revelado? Essa foi uma pergunta muito interessante que me foi feita e se você quiser saber mais sobre isso, tem um livro meu que eu falo sobre isso, que é esse aqui, ó. O Anticristo, a Restauração de Israel e o Terceiro Templo. Eu falo, é um livretinho que é um contato, primeiro contato que você deveria ter com a escatologia milenista. Como vocês sabem, eu já fui dispensacionalista e existia ali coisas no dispensacionalismo que não me dava respostas, que eu entendia que minha carreira toda, como a de muita gente foi, ela foi dentro do dispensacionalismo, no qual eu escrevi alguns livros dispensacionalistas que hoje eu nem os tenho mais editado, que foi A Última Hora, o Instante Final. Esse livro, inclusive, aqui na nossa região, aqui em Minas Gerais, perto, ao menos aqui na região onde eu moro, em outras cidades vizinhas, ele se viu de um texto base, era quase que textos bases ali de quase todo pastor aqui de perto da nossa região tem ou teve esse livro em algum momento da vida deles. Era um livro muito conhecido meu, pelo menos aqui na região foi muito bem aceito. Logo na sequência dele veio também um livro chamado Olhai para a Figueira, também foi um livro bem recebido, e eu não mudei, irmãos, porque eu não tinha o que fazer no dispensacionalismo, não. Eu era uma figura ali que, de certa forma, influenciava pessoas a serem dispensacionalistas. E foi justamente quando eu fui estudar sobre alguns assuntos sobre o qual eu comecei a me debruçar, e eu me debruçava sobre teólogos, antes de responder a pergunta, sobre teólogos eminentes e proeminentes da teologia dispensacionalista. E eram teólogos como John Walvoord. E se você é dispensacionalista e não leu John Walvoord, você não leu nada sobre esse assunto. O outro também, se você não leu ele, também não leu nada sobre o assunto, é o Dwight Pentecost. Também um cara assim excepcional. O doutor da Assembleia de Deus, esse é da Assembleia dos Estados Unidos, o doutor Stanley Orton, também livro de Apocalipse dele, antigamente, década de 90, chamavam o livro dele o nome do livro era A Vitória Final, depois virou Apocalipse versículo por versículo, e todos que vêm depois disso aí são pessoas que vêm tocando. Hal Lindsey, também muito conhecido nesse meio. Então, eu me servia dos pais mesmo ali, Dr. Scofield e tal, dos pais mesmo ali do dispensacionalismo e também do dispensacionalismo moderno. Aqui no Brasil, o dispensacionalista dos mais famosos e mais respeitados, eu posso citar, que eu respeito mesmo, são assim de alta plumagem no meu ponto de vista. Um mora nos Estados Unidos e dois já partiram com o Senhor. Eu não sei se partiu ainda. Se vocês têm notícia do pastor Abraão de Almeida, gente, vocês que são da Assembleia de Deus, escreve aqui embaixo se ele já partiu, se ele ainda mora. Eu sei que ele mora nos Estados Unidos, foi para lá bem novo e ficou lá. Um é ele, Abraão de Almeida. O outro é também um escritor assembleiano. Abraão de Almeida é um assembleiano. O outro dispensacionalista brasileiro também, muito respeitado, era o pastor Antônio Gilberto da Silva, tá? Respeitadíssimo, um homem de uma plumagem muito alta. E o outro é o meu saudoso amigo e irmão, pastor Cláudio Ondô de Andrade. Esses três homens, dentro do cenário de escatologia dispensacionalista, cenário brasileiro, não tem, me desculpe quem escreveu sobre o assunto, tá? Me desculpe mesmo, pastor. Também tem o Raimundo de Oliveira, que partiu primeiro do que todos, Severino Pedro da Silva, eu reconheço eles, mas esses três que eu falei, Abraão de Almeida, Antônio Gilberto da Silva e o pastor Claudio de Andrade, não nessa ordem, os três mesmo aqui,
eles são ali os cabeça do dispensacionalismo no Brasil. Você goste disso ou não, eles são isso. Eles são isso. E merecem todo o respeito do mundo quando formos estudar sobre dispensacionalismo, que é uma das minhas discussões hoje em dia com esse pessoal modinha aí de presbiteriana, de batista, tal, que vai falar dos dispensacionalistas sem ter lido nada sobre o assunto. Eu não concordo com isso, eu não entendo que isso seja saudável, porque você tem que conhecer a outra visão, você tem que entender o que o outro está pensando, entender os motivos pelos quais ele está pensando, porque tem muita coisa no dispensacionalismo que faz até um certo sentido, tá? Só que as pessoas têm que entender que para criticar alguma coisa você tem que ler, você tem que buscar o que o outro está pensando, não é o que você está dizendo. Ora, eu posso escrever um livro dispensacionalista, então eu escrevi um livro milenista, eu posso aqui ignorar todo o conceito dispensacionalista. Sim, mais uma vez que eu estudei ele, e bem estudado. Então, dito isso, irmãos, isso não foi tirado debaixo do braço, tá? Eu era um dispensacionalista profícuo, depois escrevi o livro Sinais Evidenciou a Volta de Cristo, depois escrevi também outro livro chamado As 70 Semanas de Ano de Daniel, tudo dentro da visão do cenário ali dispensacionalista. E também Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, tá? Também escrevi esse livreto. Então eu tinha muito material escrito dentro do ramo dispensacionalista, tá certo? Não foi fácil para mim essa migração, essa mudança, não foi fácil mesmo. Eu tive que entender que era uma movimentação saudável, pelo menos no meu ponto de vista de alma, pelo menos para mim. Tinha que ser uma coisa que fizesse muito sentido mudar, e nós mudamos. Para a glória de Deus, mudamos. E veio esse livretinho aqui, que é justamente pensamentos que os dispensacionalistas não respondem. E quando responde com um monte de outros versículos paralelos que não dá uma firmeza para esse de cá, e fica complicado. Você entende? Então fica muito ruim quando você responde com um monte de outros versículos que são contextos não imediatos, contexto longínquo, sem ter o contexto imediato do texto. Então, geralmente você vai ouvir, vai ler comentários aqui, nesse vídeo, de pessoas que vai citar livro de Daniel, vai citar livro do Zacarias, vai citar livro do profeta tal, mas ele não vai conseguir explicar o contexto imediato, porque sempre que vamos aprender hermenêutica, nós entendemos que havia um leitor imediato. Havia um contexto histórico e social que cercava aquela comunidade sobre a qual aquela epístola foi dirigida. Tá? Então, dito isso, nós não podemos, sob nenhuma hipótese, descartar o contexto imediato desse texto. Antes de buscarmos contexto nas 70 semanas de ano de Daniel, como faz o dispensacionalista, e aqui eu falo dessas 70 semanas de anos, e a última semana do livro do profeta Daniel, ela cumpriu-se completamente em Jesus Cristo. Não tem nada das 70 semanas de Daniel que não foi cumprido. Mas os dispensacionalistas fazem uma ruptura e dizem que foi interrompido a 69ª e para 70 acontecer. Eles dizem que nós estamos nesse ato aqui, nesse limbo, nesse vácuo de profecia desde o tempo da 69ª para a 70ª semana. Há um hiato, segundo os dispensacionalistas, mas esse ato não é provado pela própria Escritura. Esse ato é provado quando você faz conjecturas. E quando você vai ver o texto do profeta Daniel, das 70 semanas, você não encontra ali nenhum hiato, você encontra uma questão totalmente sendo continuada.
Então, sim, pegar ali, aí, como você vai ter um hiato das 70 semanas, sem autorização do próprio texto do profeta Daniel, porque ele não te autoriza isso, tá? Quando você vai ter ali as 70 semanas, eu volto aqui para falar das 70 semanas também, tá? Se vocês me perguntarem aí, faz pergunta aqui sobre escatologia que eu venho cá e respondo. Se eu souber também, né? Se não souber, não respondo nada. Mas é dentro da visão amilenista, tá? Pode perguntar aí o que você achar, pastor, dentro da visão amilenista, o que é isso aqui, o que é aquilo ali, tal. E aí eu vou trazendo aqui para você, tá bom? Mas vê só, irmãos. Quem detém o anticristo, geralmente, os dispensacionalistas, nós estamos, para a gente situar, a pergunta é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e 8. Ele diz assim, ó: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Veja. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus mostrará com o sopro da sua boca, matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja bem. O Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Tá? Vamos situar rapidamente aqui o que crê o dispensacionalista. O dispensacionalista, ele crê, basicamente, a diferença dos aliancistas é que nós cremos que Deus fez uma aliança com Adão e essa mesma aliança ela vai progredindo a partir dali até chegar na cruz de Cristo. Tá? O dispensacionalista, ele acredita no sistema de dispensações, que Deus se revela de forma diferente a cada dispensação. E uma dispensação, ela pode durar alguns anos, alguns meses, alguns anos, tempo indeterminado. É Deus quem determina esse tempo. E quando aparece outra dispensação, e aí vai. E aí eles vão tentar dividir dispensação de aliança, vão tentar fazer aliança uma coisa, dispensação outra. Fica meio confuso, mas basicamente acredito que são 7 alianças, se eu não tiver, 7 dispensações, se eu não tiver muito enganado. Tem até um mapa muito grande deles, que esqueci de outro dispensacionalista também, muito, que deve de ser muito falado, Neil Lawrence Watson. Tá? Tem um mapa do Neil Lawrence Watson, do livro Plano Divino. Plano Divino foi uma sensação, meu irmão, na década de 80 e 90. Mas uma sensação, tremendamente sensação, tá? O Neil Lawrence Watson, ele escreveu esse livro, O Plano Divino através do Século, que é, se você quer entender o que é dispensacionalismo, você tem que ler O Plano Divino através do Século. Senão você não vai entender. É esse livro que eu estava tentando lembrar. Neil Lawrence Watson. Para você ter uma ideia, para você ver em que mundo eu fui criado. Ó. Tá vendo a biblioteca nossa aqui toda? Ela tem cerca de 2.000 e tantos livros, porque está espalhado por outros lugares aqui. A gente ganhou até um estante muito grande para pôr aqui, outro estante para pôr os livros que estão em mesa, lá atrás, tudo, em um lugar só. O livro 01 dessa biblioteca, o 01, eu comecei isso em 97, 90 e alguma coisa. O livro 01 da minha biblioteca é O Plano Divino através do Século, de Neil Lawrence Watson. Se você quiser entender a dispensacionalismo, é aquele livro ali. Não é outro. Não é outro. Dito isso, vamos lá. Dispensacionalismo clássico, tá? É aquele lá. Dito isso, vamos ver aqui uma coisa. Então, dispensacionalista, ele vai crer basicamente nisso aqui. Só que, aí é que está o porém. Eles dizem que nós estamos vivendo a dispensação da graça. Tá? Só que depois da dispensação da graça, existe outra dispensação, que é a dispensação do milênio. Que aí é que está, e depois o estado eterno. Aí é que está, a dispensação do milênio. Por isso que eles creem em um milênio literal. Porque a dispensação do milênio ainda vai chegar. O amilenista crê que nós estamos vivendo um milênio simbólico. O dispensacionalista crê que o milênio virá ainda.
O pré-milenista também crê em um milênio literal, tá? Diga-se de passagem aqui. E muitos pós-tribulacionistas, eles são pré-milenistas. Eles acreditam no arrebatamento depois da grande tribulação e entrada literal para o milênio. Não muda muita coisa, não. Muda só a ordem dos fatores. Dito isso aqui, o que acontece é, para o amilenista, para o dispensacionalista, as 70 semanas de ano de Daniel foram interrompidas quando Jesus foi assunto aos céus. Tá? Então, na 69ª semana, quando Jesus é retirado, segundo eles, sobra uma semana, que é a 70ª semana de Daniel. Esta semana, segundo eles, não se cumpriu ainda. Por quê? Porque quando Jesus é tirado, o Espírito Santo vem junto e funda a igreja de Jesus Cristo. E ali começa o tempo da plenitude dos gentios, segundo eles. E interrompe as 70 semanas de ser cumprida, porque as 70 semanas, segundo eles, se cumprem em Israel. Uma vez que não se cumpriu, segundo eles, a 70ª semana, então ela ainda vai se cumprir. É o período chamado por eles de grande tribulação. Mas para se cumprir esse período, existe alguém que está travando isso. E o que isso tem a ver com o anticristo, pastor Daniel? Para o dispensacionalista, o anticristo só vai se revelar na grande tribulação. E para a grande tribulação acontecer, alguém tem que ser tirado da terra, que é justamente a igreja, que é a plenitude do gentio. Então a igreja sai da terra, e aí a grande tribulação começa, e o anticristo vem junto. Então, por isso, para o dispensacionalista, quando ele lê esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nós lemos aqui agora há pouco, capítulo 2, versículos 7 e 8, ele vai dizer sem nenhum constrangimento que o que detém o anticristo, e ele aprendeu, isso já está no imaginário dele, de que o que detém o anticristo de se revelar é a igreja, ou o Espírito Santo, porque existe essa vertente nos dois. Então, quando o Espírito Santo ou a igreja sair daqui, aí o anticristo começa a se revelar. Veja, e é aqui que começa o desarranjo teológico do dispensacionalismo. O desarranjo começa justamente aqui. Pois eles trabalham com duas linhas para falar sobre quem detém o anticristo. Veja, não é nem consensual o que eles acreditam. De não ter fundamentos firmes no contexto imediato, eles vão ter em contexto longínquo e aí vão confundir alhos com bugalhos outra vez. Vamos ver. Eles afirmam que quem detém é o Espírito Santo. Primeiro, uns afirmam que quem detém é o Espírito Santo. Uma vez que a igreja for retirada da terra, o Espírito Santo também sairá da terra. E assim o Espírito é quem impede a chegada do anticristo. Veja. Eles dizem que o Espírito Santo veio para cá por um motivo simples. Para a igreja. Até aí nós concordamos, porque o Espírito Santo não veio para o mundo. João 14, quem tem familiaridade com a Bíblia sabe. E eu vos enviarei o Consolador, além de mim, do qual o mundo não conhece, porque ele não veio para o mundo, ele veio para vocês. Então, o Espírito Santo não está no mundo, o Espírito Santo está na igreja. Começamos aqui. Até aí nós concordamos que o Espírito Santo veio para a igreja. Não tem discordância nenhuma disso. Mas a questão é, o dispensacionalista, em primeiro plano, ele diz que, uma ala dele, diz que quando a igreja for tirada da terra, tanto um quanto o outro acredita que a igreja vai ser tirada da terra, tá? Antes da grande tribulação. Ele diz que quando a igreja for tirada da terra, não há motivos para o Espírito Santo continuar aqui, haja visto que a igreja, sob a qual o Espírito Santo veio, não estará mais aqui. Então, o Espírito Santo sai da terra. Ok. Estou sendo o mais fiel que eu posso ao pensamento, tá? Sem ridicularizar ninguém, até porque eu respeito e muito os meus irmãos dispensacionalistas históricos. Vamos ver. Então, para eles, é o Espírito Santo quem impede a chegada do anticristo. Segundo,
Em segundo lugar, afirmam que, o segundo bloco afirma que agora quem detém o anticristo de se revelar é a igreja de Jesus Cristo. Para eles, quando Cristo preservar a sua noiva da grande tribulação, então começa o tempo do anticristo. A este tempo, e este tempo está relacionado ao momento em que Deus vai tratar diretamente com Israel para restaurar Israel novamente. Logo, a dispensação da graça se encerra e começa a dispensação de Israel outra vez. Deu para entender, né? Eu mesmo, como já falei aqui, já fui um defensor voraz dessa tese. Mas abandonei este ensinamento, pois sempre achei deficiente e forçado tentar colocar a igreja ou o Espírito Santo como sendo aquele que impede o anticristo de se manifestar. Pois o texto em nenhum momento nos leva a isso. Primeira coisa, vamos lá. Vamos para o contexto imediato, que é a primeira coisa que nós fazemos quando fazemos hermenêutica. O que nós vamos buscar? O contexto imediato do texto. E no contexto imediato do texto, nós não encontramos ali nem igreja, nenhuma menção à igreja, e nenhuma menção ao Espírito Santo. Não nesse fim, não nesse conceito. Então vamos ver mais aqui adiante. Nenhuma fundamentação num contexto direto e nem nos contextos paralelos da própria epístola de 2 Tessalonicenses. Veja, quando a gente vai interpretar um texto bíblico, nós temos que buscar primeiro o contexto imediato dentro do próprio escopo do texto que estamos lendo. Encontramos pouca coisa ali então. Então, isso chama-se contexto direto. Contexto paralelo, nós vamos procurar dentro da própria epístola ou do livro que o texto está. Está dando para entender? Você não vai procurar primeiro em outros textos, você vai procurar primeiro num contexto imediato. O texto aqui está falando alguma coisa que a igreja vai ser tirada da terra para depois vir o anticristo? Não, o texto não está falando disso. Então, vamos procurar num contexto paralelo, que é dentro da própria epístola de 2 Tessalonicenses. Nós vamos encontrar isso aqui? Também não. Então vamos correr ainda para um outro contexto, para o contexto da 1 Tessalonicenses. Nós vamos encontrar isso aqui? Também não. Nós vamos encontrar arrebatamento no contexto da primeira epístola de 1 Tessalonicenses. Mas a segunda epístola de Tessalonicenses, vale lembrar, ela é para corrigir o mal entendido sobre a questão da vinda do Senhor, que foi mal interpretado em 1 Tessalonicenses pelo contexto imediato. Veja como é que é isso. Olha, Paulo escreveu sobre o arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo ao ressoar do trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados com ele juntamente nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares. Aquele texto fez com que muitos crentes interpretassem mal as palavras de Paulo e muitos fossem viver às custas dos outros. Venderam tudo que tinha, porque Jesus estava voltando, mas não deram dinheiro também não. Ficaram com o dinheiro guardado e foram viver nas custas do outro. Ou seja, eu venho aqui para tua casa, irmão, porque não faz sentido nenhum a gente ter muita casa, porque Jesus já está voltando. Paulo, vendo aquilo que muita gente estava abandonando o trabalho para querer viver da vida do outro, ele vai usar 2 Tessalonicenses para fazer uma correção sobre a questão de arrebatamento. E o capítulo 2 que estamos lendo isso aqui é justamente esta correção. É justamente essa correção, tá? Vale a pena dizer bem isso aqui. Vale a pena você ver que há uma correção paulina aqui, tá? Paulo está corrigindo o texto. Olhe bem. Então, quem detém o anticristo de fato? Porque não dá para ser a igreja. Por que não dá para ser a igreja? Porque nós não encontramos elementos fundamentais no texto para acreditar que seja a igreja. Uma outra coisa, que eu mesmo dispensacionalista, eu nunca acreditei que fosse o Espírito Santo, porque segundo o próprio dispensacionalista, veja como isso não faz sentido, gente. Segundo o dispensacionalista diz que a dispensação da graça se encerra com o arrebatamento secreto. Mas, na grande tribulação, segundo eles mesmos,
e aí eles pegam um texto de Apocalipse para falar dos irmãos que vieram da grande tribulação, eles dizem que na grande tribulação haverá salvos, mas esses salvos, eles são igreja, eles são o quê da grande tribulação? Eles são salvos através do sangue do Cordeiro, porque o Apocalipse diz que eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas os salvos do sangue do Cordeiro, eles fazem parte da igreja. Como é que é isso? Como é que é? Eles são salvos. Se o Espírito Santo vai embora, então quem vai convencer eles do pecado, da justiça e do juízo? Porque quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Uma outra coisa, se o Espírito Santo faz esse trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele insere ele em que dispensação, em que aliança? Uma vez que a aliança da graça, a dispensação da graça foi encerrada. Estou falando para o dispensacionalista. Se a dispensação da graça foi encerrada com o arrebatamento secreto, quando o Espírito Santo salvar as pessoas na grande tribulação, ele vai ser inserido em quê? Em que dispensação? Eles vão ser salvos por quê? Por graça ou por obra? Como é que é esse negócio aqui? Entende? Não faz um pingo de sentido quando você leva isso a um nível mais alto de pensamento. Porque se a gente for pensar do ponto de vista mais ali dessa questão do dispensacionalista, nós vamos chegar a isso aqui. Igreja tirada, dispensação da graça encerra. Começa a dispensação de Israel outra vez. E aí tinha uns mais antigos radicais que diziam, não, eles vão ser salvos agora pelo braço deles. Vão sofrer para ser salvos por eles mesmos, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo. Como é que é isso, gente? Se em algum tempo na vida alguém pudesse ser salvo pelo seu próprio braço, você acha que Jesus precisava vir para salvar alguém? Viram que não faz sentido isso? E aí os dispensacionalistas novos vão tentar dar aí um recorte nisso, dizer, não, o Espírito Santo continua. Mas mesmo se o Espírito Santo continua na grande tribulação, nós temos um problema. Um problema ordinário para resolver. Que seria? O Espírito Santo salva, mas ele salva baseado em que aliança? Na aliança da graça, na aliança das obras, na aliança da lei, porque essas alianças, segundo eles, essa dispensação acabou. Porque, veja, se a dispensação da graça, ela compreende a igreja, e até aqui nós concordamos, tá? Não com a dispensação, mas com a aliança, vamos colocar num termos dele, de dispensação. Se a dispensação da graça, ela compreende a igreja, então quando a igreja for tirada de forma secreta, a dispensação se encerra. E uma vez que a dispensação se encerra, então nós temos um problema. O Espírito Santo não tem por que de fato estar aqui. E aí começa a grande tribulação. Mas aí esses caras vão ser salvos na grande tribulação como? Aí eles tentam dissuadir ali, dizendo, não, as nações que ajudaram Israel, essas entram para o reino milenial. Veja, Israel vira o aferidor de salvação outra vez. Já não é mais a salvação baseada na igreja, é baseada em Israel de novo. Só que isso fica confuso porque falta-se elementos bíblicos, teológicos e lógicos para isso fazer sentido. Não sei se está dando para entender aqui o meu raciocínio. Tá? Então, o meu levantamento aqui contra o dispensacionalismo, ele é pontual. Não dá para acreditar simplesmente por acreditar. Véio. O arrebatamento secreto, por mais que vá tentar se colocar ordem militar em 1 Coríntios 15, como o próprio John Walvoord de Dwight Pentecost tentou fazer isso com a Tagma, que eram ordens militares, sai um, depois sai outro, tal, aquele negócio todo. Por mais analogias que se tentem fazer, só que o texto imediato vai dizer a gente, não é isso que está se dizendo. Então, nós temos um problema aqui com o dispensacionalista e o arrebatamento secreto. Sim, senhoras e senhores, e temos um problema sério em tentar inserir Israel como sendo meio de salvação na grande tribulação. Até a pregação do evangelho na grande tribulação, segundo o dispensacionalista,
E isso tem que ter coragem para dizer aqui, porque a Bíblia Pentecostal, de Estudo Pentecostal, que é uma excelente Bíblia, diz isso sobre dispensacionalismo, tá? Ela diz isso, e eu não faço nenhum conceito para isso. E vocês também repetem isso nos seus livros dispensacionalistas, de que as duas testemunhas são dois judeus que vão se levantar e pregar o evangelho contra o anticristo. Dois judeus literais, como Moisés e João Batista no Antigo Testamento. Tem uns até que chegam a dizer que aqueles dois é Moisés e Elias, aliás, me perdoe, Moisés e Elias. Veja, não faz o pingo de sentido isso. Então a proclamação do evangelho sai da igreja e entra em Israel, nação. E aí o povo é salvo como ali? De novo, voltamos à ideia de salvação outra vez. Como é que o povo é salvo ali? Ele é salvo quando acredita por força, ou quando ele vai sustentar a sua salvação sem a graça de Jesus Cristo. Porque lembrando, o amigo torcedor, o amigo dispensacionalista, que a dispensação da graça se encerra com arrebatamento secreto. O amilenista também diz que a aliança da graça se encerra justamente com o arrebatamento, mas não o secreto, com a parousia, com a presença de Cristo vindo, tirando a sua igreja, queimando tudo e restaurando novos céus e nova terra. Entende? Só que vocês dizem que a dispensação da graça se encerra no começo da grande tribulação. E a pergunta que fica é, se ela se encerra no começo da grande tribulação, como ficará os salvos da grande tribulação? Eles são salvos em quê? Ancorados em quê? Em qual dispensação? Em qual aliança? Responde aqui no comentário. Porque fica bem difícil pegar texto de Zacarias. Vocês vão ver como vai voar aqui texto de Zacarias, Daniel. 70 semanas de Daniel, então, o que mais vai ter aqui? Não faz o pingo de sentido isso. Vamos ver mais? Vamos ver mais aqui agora. Vamos lá. Então, visto que não é a igreja nem o Espírito Santo, quem detém o anticristo? Vamos ver aqui. Eu faço uma citação aqui e também tento aqui discorrer isso. Olha, embora saibamos... Quem detém o anticristo? Embora saibamos que existe algo barrando o aparecimento deste Nico, o texto deixa claro isso, que alguma coisa está segurando o aparecimento dele. Mesmo sabendo que a operação do seu ministério, a operação do erro já está em evidência, o apóstolo Paulo não nos coloca a par de quem seja este que o detém. Embora saibamos que possa ser o Espírito Santo, embora saibamos que não possa ser o Espírito Santo, e tampouco a igreja, o que sabemos é que existem muitos anjos poderosos de Deus que detêm acontecimentos segundo a ordem de Deus. Veja, aí eu vou precisar que você pegue sua Bíblia. Existe na Bíblia muitos anjos de Deus que detêm certos acontecimentos a mando e a ordem do próprio Deus. Você vai ler isso em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 3. E em Apocalipse 20, versículo 1 ao 3 também. Se seguirmos bem a linha milenista e entendermos que Satanás, embora tenha o seu poder de engano, ainda não opera todo o engano com o qual ele pode enganar, pois está manietado por Cristo. Marcos 3, 27. Então devemos entender que haverá um dia em que ele será solto para enganar as nações, como está em Apocalipse 20, versículo 7 ao 8. Quando diz ali em Apocalipse 20, versículo 7 ao 8, que Satanás foi preso e está algemado, não se fala ali que ele vai ser preso durante 1000 anos, é que durante esse período milenial que estamos vivendo aqui, o poder de Satanás sobre enganar as nações, ele foi limitado justamente para que nós possamos pregar o evangelho. Entenda, irmãos, Marcos 3, 27 vai dizer que você não entra na casa de um valente sem antes manietar esse valente, sem antes impossibilitar ele de atacar você.
Então o que Jesus faz? Jesus manieta, impossibilita toda a ação de Satanás contra a igreja. Por isso que é dito em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque Satanás, sobre a igreja, ele está manietado. Ele não tem o poder de parar a marcha da igreja. Ele tem o poder de perseguir, de parar, não. Só que, veja, existe um anjo ali que está travando esse poder do diabo sobre a igreja. Não vejo nenhuma dificuldade de entender que este que detém o anticristo é um anjo que manietou e limitou os poderes de Satanás. Mas um dia, por ordem de Deus, ele soltará Satanás para pôr em prática todo o seu plano. E aí sim, o anticristo ungido de Satanás se manifestará para o mundo. Veja como é dito em 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 10 agora. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e prodígio de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ele será um homem religioso, ungido por Satanás, um adorador do diabo de alto nível. Um satanista que o mundo nunca viu igual, pois segundo o que o apóstolo está afirmando, ele será um homem que terá a eficácia do diabo. Ele será um homem cheio de engano e de poder do próprio diabo. O mundo está prestes a conhecer o ser humano mais arrogante que já pisou nesta terra. Ele será um homem cheio de milagres, fará sinais e prodígios miraculosos no poder de Satanás, pois é isto que Paulo está afirmando. Perceba bem. Quem detém o anticristo, haja visto que Paulo fala que ele é um homem extremamente ungido por Satanás. Então dá-se a entender que para que esse homem atue, o poder de Satanás, e esse poder será restaurado nos últimos acontecimentos da história. Dá-se a entender que o próprio anjo que hoje sustenta, segura o ímpeto de Satanás para que ele não opere com toda a malignidade contra a igreja que ele possa operar, dá-se a entender que este anjo, por ordem de Deus, deixará Satanás solto, com todo o poderio que ele tem, contra a igreja. E aí sim, com todo o poderio que ele tem, ele ungirá um homem, aonde se canalizará, se personificará todo o sistema mundial, todos os anticristos que já vieram em uma pessoa só. Mas não precisa a igreja ser tirada da terra para isso, porque ele vai perseguir a própria igreja. A perseguição do anticristo é na própria igreja verdadeira. Então não faz sentido o anticristo perseguir a igreja sem ela estar aqui. Não faz sentido o nome anticristo se ele vai ser um falso judeu, porque judeu não crê em Cristo. Ah, pastor, mas ele vai ser um anticristo justamente porque Israel vai aceitar este como Jesus. Não, não vai. Porque se você ler a Torá direitinho, se você ler as tradições judaicas, eles não creem em um Jesus desse tipo. Não vai fazer o pingo de sentido essa história nossa. Dividir uma besta do Apocalipse, que é como João Batista, que faz milagre como Elias, tal, aquele negócio todo. Não faz sentido isso. Ele é anticristo. Primeiro que ele vem de onde Cristo é adorado. Ele vai ser alçado de dentro da igreja, não dentro de Israel. Satanás usará esse homem para perseguir o andamento da igreja, não o andamento de Israel. E no próximo vídeo eu venho aqui tentar falar com vocês sobre o terceiro templo, que é outra história. Então, veja, o anticristo então tem que ser mesmo um judeu? Falaremos disso no outro vídeo, sobre o anticristo tem que ser um judeu, ou se o anticristo tem que ser
um judeu e a restauração do terceiro templo. Gostou desse vídeo? Adquirir esse livretinho aqui, ó, vai te ajudar muito, totalmente na visão amilenista. O anticristo, a restauração de Israel e o terceiro templo. Talvez te ajude bastante aí a não traduzir a Bíblia com um jornal debaixo do braço, porque fica muito ruim assim. Um outro livro muito interessante para você ler também, Satanismo Global. O Satanismo como a Nova Religião, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Um livro aqui interessantíssimo da Débora, tá? Da minha filha. E Cristo entre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Irmãos, dá uma lida nesse livro aqui, que ele é fantástico mesmo, tá? Queridos, se você chegou até aqui, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Curte esse vídeo, comenta. Pode discordar de mim, fica tranquilo, tá? Comenta o vídeo, compartilhe o vídeo e seja membro desse canal para nos ajudar também, tá ok? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.